acesso a gente concede, fornece sem problemas. Vamos voltar aqui, gente. Então, é muito comum, né, os pais lidarem com essa questão dos filhos quererem mais, 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 e parece que os pais então se sentem, poxa, eu nunca faço, tudo que eu faço não é suficiente, né? Isso vai gerando frustração nos pais, que se veem divididos entre o querer dar as melhores condições de vida para os filhos e não terem também tempo suficiente para estar com eles e para proporcionar a eles tudo que eles desejam, tudo que eles querem, né, tudo que eles precisam, tá joia? Então, eu quero contar uma história que aconteceu comigo e com a Alessandra há muito tempo atrás, né? A Sara tinha em torno de 3 anos, e nós fomos chamados para conversar na creche, porque ela estava mordendo outras crianças. Já aconteceu com vocês aqui? Já aconteceu dos filhos começarem a morder os coleguinhas? Já aconteceu com vocês? Com a gente aconteceu, né? Com a gente aconteceu, a Sara tinha mais ou menos 3 anos, e aí a gente chegou na escola um dia, e aí a mãe de um coleguinha dela estava falando que a Sara tinha mordido ela, né? E a gente ficou super envergonhado, super chateado com isso. E começávamos a nos perguntar, né? Onde é que a gente está errando? Será que a gente está exigindo muito dela? Será que a gente está sendo pais muito exigentes, né? Isso está causando nela algum tipo de reação emocional, né? Será que está faltando alguma coisa? E a gente ficou nessa crise aí, nessas dúvidas. Nossa filha está mordendo uma outra criança. Então, obviamente, isso nos despertou a buscar ajuda. E nós, então, buscamos, na época, psicoterapia para nós 3, né? Fomos nós 3 para uma psicóloga, e aí íamos eu, a Alessandra e Sarinha. E aí, quando nós entendemos mais sobre esse assunto, nós conseguimos superar aquele sentimento de vergonha e de frustração, né? E aí a gente começou a lidar melhor com essa situação. Sarinha aprendeu a falar melhor, a comunicar com os coleguinhas, a expressar verbalmente aquilo que ela queria expressar com o corpo, com a mordida. Então, ela aprendeu a comunicar-se melhor e foi, então, diminuindo essas questões aí e acabou, né, graças a Deus, tudo se resolveu. Gente, teve uma outra situação que eu dei muita frustração para os meus pais, né? Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, aproximadamente. Em Jardim Camburi, tinha um supermercado Home 7. Talvez alguém aqui se lembre, né? E aí, naquela ocasião, eu, junto com um coleguinha, junto com um coleguinha naquele dia, eu fui no supermercado Home 7, e sabe, queridos, eu quis pegar algo que não pertencia a mim. Então, eu fui na prateleira, peguei algumas balas, alguns chocolates que tinham lá, botei assim, enfiei dentro da minha bermuda e fui embora e peguei algo que não era meu, né? O nome que a gente dá para isso é roubar, né? roubei ali a bala do supermercado. E aí deu certo, né? Não aconteceu nada comigo, eu me dei bem na situação, voltei no supermercado algumas horas depois, junto com aquele meu amigo, e nós então pegamos de novo outro tipo de chocolate, uma barra de chocolate. Colocamos escondido de novo na bermuda, debaixo da camisa, saímos, deu tudo certo, e aí a gente se deu bem, né? E aí nós fomos para casa, e no caminho para casa a gente ia comendo e rindo e se alegrando e curtindo aquela aventura que a gente tinha feito. Mas umas horas passaram e voltamos no mesmo dia para aquele supermercado, e aí a vontade vai crescendo, né? Então eu peguei uma sacolinha de bala soft, coloquei debaixo da minha camisa, enfiado assim na minha cintura, na bermuda, e quando eu estava saindo então do supermercado, aconteceu aquilo, né, que causou grande frustração para os meus pais. Me viram, pegaram, me seguraram ali naquele supermercado por algumas horas, e aí várias pessoas da igreja em Jardim Camburi passaram por ali, me viram, e aí foram perguntando, o que você está fazendo aí, Andriele? Né, o que está acontecendo? E aí eu tive que explicar, e um desses aí, amigos do meu pai, né, falaram assim, conversaram com o segurança do supermercado, e falou, deixa ele é um menino bom, família tranquila, eu vou conversar com o pai dele. E aí, então, ligaram para a casa dos meus pais, falaram o que tinha acontecido e me liberaram. Quando eu cheguei em casa,
eu estava esperando uma surra, né? Uma surra bem merecida dos meus pais. E aí cheguei e eles me surpreenderam, porque eles, ao invés de me darem uma surra, eles me colocaram no quarto, conversaram comigo, perguntaram se estava passando por algum problema, se eu estava tendo alguma dificuldade, e ali eles me surpreenderam e me ensinaram uma grande lição, né? E eu via no rosto deles a frustração, a decepção que eu causei, né? Pela educação que eles me deram, pelos ensinamentos que eu tinha recebido, gerei grande frustração. Então, queridos, por que eu estou contando essa história? Porque eu, como filho, eu já frustrei meus pais. Você, como filha, como filho, deve ter também causado algum tipo de frustração nos pais. E nós, hoje, como pais, nós também somos, muitas vezes, frustrados pelos erros, pelas atitudes inconvenientes, né, pelos comportamentos indesejáveis dos nossos filhos, e isso faz com que a gente permaneça buscando mais, buscando aprender, buscando recursos para a gente lidar com as frustrações que a gente enfrenta, né? Então, é importante nós desenvolvermos estratégias para lidar de forma saudável com a frustração, pois se não for adequadamente gerenciada, essa emoção pode nos levar a ter outros problemas mais graves, né? Como o estresse crônico, como ansiedade, depressão e comportamentos destrutivos. E nós vamos aprender aqui exatamente a ter estratégias para lidar com a frustração, para que a sua frustração que você possa estar experimentando hoje não venha crescer. A sua frustração hoje, ela não precisa se desenvolver e gerar um estresse crônico, por exemplo. Uma depressão, uma ansiedade. Então, quanto antes você desenvolver habilidades através das estratégias que nós vamos compartilhar hoje, você vai tirar de letra, você vai superar as situações que têm causado frustração. Bom, vamos então à definição do que é frustração. A frustração é uma emoção negativa. Ela ocorre quando uma pessoa se sente impedida de alcançar um objetivo, ou satisfazer uma necessidade, ou quando ela é impedida de realizar um desejo. Isso é a frustração. Imagine que você queira muito fazer uma viagem, você se planeja, você faz as contas, economiza, compra passagem, reserva o hotel, planeja o roteiro com os lugares que você quer visitar e está tudo certo. Aí, faltando 2 dias para chegar a viagem, você fica doente, precisa ir para o hospital. Chegando no hospital, o médico fala para você, olha, eu sinto muito, mas eu não vou poder te liberar hoje, porque os exames estão mostrando algumas complicações. E ele fala, você vai precisar ficar aqui para fazer um procedimento cirúrgico, que tem certa urgência. E aí o médico fala com você, né, que você vai precisar ficar ali. E você diz, mas espera aí, eu tenho uma viagem daqui a 2 dias, está tudo certo. Né? O que eu faço? E o médico fala, eu sinto muito, mas a sua situação não é favorável para você viajar. Qual é o sentimento que, na hora, surge do seu coração? Qual é a emoção que vai brotar ali? Como é que se chama? Frustração. A frustração acontece quando as expectativas não são atendidas, ou quando os esforços que a gente fez para alcançar algo são frustrados. A frustração pode ser causada por uma variedade de razões, como obstáculos externos, falhas pessoais, falta de recursos, circunstâncias adversas, até mesmo expectativas irreais, inalcançáveis. Entendam que a frustração é uma reação natural. É comum acontecer situações de dificuldade, de impedimento de alcançar metas. A pessoa que ela criou filhos esperando um resultado e esse filho vai por outro caminho. E desapontamento, né? Isso pode causar raiva, tristeza, impotência. Alguns casos, a frustração pode ser passageira e facilmente superada, mas existem outros casos que ela pode se tornar persistente e afetar o bem-estar emocional e mental de um indivíduo. E são nesses casos, queridos, queridas, que eu recomendo você buscar um apoio profissional para superar as emoções negativas causadas pela frustração. Agora que você está aí com uma folhinha de papel, com um lápis ou uma caneta, e eu pedi, né, no começo para vocês pegarem uma folha de papel e uma caneta,
Eu quero perguntar para você. Fala aí, escreve aí uma frustração que você já experimentou com seus filhos ou uma frustração que você tem experimentado hoje, né? Então, escreva num papelzinho aí. Qual a frustração que eu já experimentei com meus filhos? Ou, eu tenho experimentado alguma frustração hoje? Qual é? O que está acontecendo que tem gerado esse sentimento negativo da frustração? Faça uma pausa, escreva aí do seu papel, porque logo mais nós vamos retornar para esse exercício, tá? Escreva então, numa folhinha de papel, uma frustração que você já experimentou com seus filhos ou tem experimentado hoje. Bem, você pode ir anotando, você pode ir anotando, e nós vamos então falar das possíveis causas da frustração no relacionamento com os filhos. E as possíveis causas, eu gostaria que você ouvisse e pensasse qual delas ou quais delas estão contribuindo para que você esteja hoje enfrentando uma situação de frustração. Tudo bem? Vou falar de 7 causas. 7 causas. Se você quiser anotar os títulos delas, né? Vocês poderão depois, no final, identificar essa daqui tem hoje sido uma causa para meu sentimento de frustração com os meus filhos. Pode ser que você também esteja ouvindo isso e possa direcionar essa reflexão para um outro relacionamento no qual você tem sentido frustrada, se sentindo frustrado. Fique à vontade para aplicar da melhor maneira que você entender. Então, a primeira causa, né, eu vou mencionar aqui, comportamento desafiador dos filhos. Quando as crianças se comportam de maneira desafiadora, como não seguir regras, mostrar resistência aos seus comandos, birras frequentes, desobediência ou agressividade, os pais podem se sentir frustrados por não conseguirem controlar o comportamento dos filhos ou por não saberem como lidar efetivamente com essas situações. Em segundo lugar, a segunda causa, você pode anotar, dificuldade de comunicação. Dificuldades de comunicação. Porque se os pais têm dificuldades para comunicar com os filhos, seja por causa da idade da criança, problemas de linguagem, falta de compreensão ou conflitos de comunicação, inaptidão, por exemplo, na comunicação, pode haver uma sensação de frustração devido à falta de conexão e à falta de entendimento mútuos. Então, se o pai, a mãe, tem uma dificuldade ou enfrenta obstáculos na comunicação, é possível que ele não deixe claro o que ele deseja para o seu filho. E logo, se ele não consegue comunicar isso com clareza, o filho poderá não entender e não corresponder àquilo que ele ordena, que ele orienta. E aí, quando o que ele orienta não é alcançado pelo filho, gera uma frustração, né? Menino, falei para você que era para você fazer o dever de casa hoje de manhã. Aí o filho fala, não, você não falou não, você falou só que era para fazer o dever de casa, eu deixei para fazer à noite. Entendeu? Então, desafios na comunicação, dificuldades na comunicação podem ocasionar a frustração. Em terceiro lugar, desafios no desenvolvimento. Se você está anotando, anote aí, desafios no desenvolvimento. Por quê, gente? Os pais também podem se sentir frustrados quando seus filhos enfrentam dificuldades, por exemplo, na fala, alguns atrasos na fala, problemas de aprendizado, né? Tantas situações hoje de TDAH, dificuldades sociais em que a criança não consegue interagir bem com os coleguinhas. Então, lidar com essas questões pode exigir tempo, esforço, recursos adicionais, né? O que pode ser desgastante e frustrante para os pais, né? Eu acompanho uma mãe, por exemplo, que tem um filhinho com síndrome de Down. Então, esse desafio no desenvolvimento da criança, isso causa uma frustração, tem causado uma frustração nessa mãe. Então, ela vai precisar de tempo, esforço, recursos adicionais, tratamentos específicos para lidar com essa situação, que são os desafios no desenvolvimento do seu filho. Em quarto lugar, expectativas não correspondidas. Essa é uma das principais causas da frustração.
quando os pais criam expectativas irrealistas em relação aos filhos, como esperar que eles alcancem certos marcos ou desempenho acadêmico, né? Não, eu espero que meu filho seja um dos melhores da turma, ou vá muito bem no esporte. E aí, quando não vai muito bem, quando não alcança esse desempenho acadêmico, os pais podem se sentir frustrados. Isso pode criar pressão, tanto para os pais, quanto para os filhos. Então, cuidado com as expectativas não correspondidas. Em quinto lugar, o equilíbrio entre trabalho e vida familiar. Você se sente assim? Às vezes, nessa dúvida, será que eu estou trabalhando muito? Não estou tendo condições de gastar tempo com meu filho, meu casamento, a gente quase não tem se encontrado, né? Então, essa dificuldade de equilibrar vida profissional, carreira, com a vida familiar, é uma das causas para a frustração. E muitos pais enfrentam mesmo o desafio de equilibrar suas responsabilidades profissionais com o tempo e a atenção necessários para cuidar dos seus filhos. E a pressão de conciliar essas demandas pode levar à frustração, quando os pais sentem que não estão conseguindo se dedicar adequadamente a nenhum dos aspectos de suas vidas. Bom, já falei de 5, se você estiver anotando, anote a sexta. Falta de apoio é outra causa para frustrar os pais. Falta de apoio de quem, Andriele? De uma rede de amigos ou de família. Quando os pais se sentem sobrecarregados e não têm apoio suficiente de outras pessoas, seja do parceiro, dos familiares, da comunidade, isso pode surgir também uma sensação de frustração, né? A pessoa, o pai, a mãe quer fazer alguma coisa, por exemplo, quer dar um passeio, quer fazer um dia de descanso, mas não consegue porque não tem o apoio de ninguém. Então isso vai repetindo, vai sobrecarregando, vai gerando uma frustração. Por quê? Porque gostaria de ter um dia inteiro só para ele, só para ela, e não consegue. Em sétimo e último lugar, a falta de retribuição. Se você está notando, sétima causa para a frustração, falta de retribuição. Acontece quando os pais sentem que fizeram muito pelos filhos. Renunciaram sonhos, projetos pessoais, investiram tempo, com dever de casa, cuidando, dando comida, dando banho, levando para médico, fazendo um monte de coisa, dedicando recurso financeiro. Os pais abriram mão de tantas coisas, empenharam-se tanto, e os filhos chegam a uma fase que não correspondem afetivamente aos pais. Ah, queridos, essa tem sido uma causa forte, tá, de frustração. Sobretudo para as mães. Você, mamãe, que está aí me ouvindo, né, temos a maioria aqui, ó, feminina. Essa tem sido uma causa de frustração, não é verdade? Aí chega uma idade, ou chega, poxa, eu fiz tanto pelos meus filhos, né? Ah, eu faço de tudo, eu me desdobro, eu trabalho fora, eu chego em casa, preparo comida, eu preparo a merendeira, eu dedico tempo fazendo dever de casa, e é assim que esse menino me retribui, é assim que essa menina fala comigo. E aí vem o quê? Frustração. Bom, qual dessas causas está relacionada à sua frustração experimentada? Lembra que eu pedi para você anotar na folhinha uma frustração que você experimentou ou tem experimentado com seus filhos? Então, qual dessas causas tem sido principal aí, né? Na frustração que você já experimentou ou está experimentando? Comportamento desafiador, dificuldades de comunicação, desafios no desenvolvimento, expectativas não correspondidas, equilíbrio entre trabalho e vida familiar, falta de apoio, de uma rede de apoio, falta de retribuição por parte dos filhos. Bom, é importante destacar, queridos, que a frustração, ela faz parte da dinâmica dos pais, e é uma emoção normal. Então, se a frustração persistir e começar a afetar significativamente a sua vida, o seu bem-estar emocional, o seu relacionamento com seus filhos, pode ser útil você buscar apoio profissional de um mentor, um terapeuta familiar, um psicólogo. Esses profissionais poderão ajudar você a desenvolver estratégias para enfrentar essa sensação, essa emoção,
esse sentimento de frustração no relacionamento com seus filhos. Então, fique atento, fique atenta a isso. É normal frustrar-se, mas se essa frustração estiver provocando outras emoções, chateação, tristeza, isolamento, afastamento dos filhos, não querendo estar mais com os filhos, cuidado, busque ajuda enquanto ainda há tempo, tá bom? Bom, então agora, queridos, queridas, eu vou apresentar uma variedade de estratégias práticas que vocês, pais, vocês, mães, poderão adotar para lidar com a frustração. E aí esse é o tema do nosso workshop. Eu espero que seja muito prático, eu espero que seja muito elucidativo, né? Que você possa clarear na sua mente ideias que você possa praticar na vida com seus filhos. Tá? Então é importante você ouvir cada uma dessas estratégias, tomando nota, escrevendo aquilo que você pode já começar a aplicar na relação com seus filhos. Enquanto você ouve, então, essas estratégias, fique atento, fique atenta para identificar qual delas se aplica melhor à situação que você está vivendo hoje. Vamos lá, gente. Segurem firme aí. Nós estamos a 36 minutos desde que nós começamos aqui a nossa conversa e vamos dedicar agora essa parte final para as estratégias. Tudo bem? Autoconsciência emocional. Você identificar as suas próprias emoções, reconhecer e aceitar as emoções que estão vivenciando ali em você. Se você está vivendo frustração, tristeza, desamparo, e compreender, né, que essas emoções fazem parte da vida. Mas se for intensificando, e se for crescendo, impactando os seus relacionamentos, impactando o seu bem-estar, você precisa dar atenção a isso. Então, tenha consciência das suas emoções. Lembra da história minha com a Alessandra e as crianças, a Sarinha, né, dando as mordidinhas lá nas coleguinhas? Nós ficamos atentos, identificamos a nossa frustração, as nossas preocupações e buscamos ajuda de terapia naquele tempo. Isso já fazem 13 anos, né? Então, esteja consciente das suas emoções. Em segundo lugar, para você enfrentar as frustrações, pratique o autocuidado. Pratique o autocuidado, o cuidado próprio. Tire um tempo para você cuidar de você mesma, para você cuidar de você mesmo. Priorize o seu bem-estar físico, emocional e espiritual. Sabe por quê, gente? Quando você desenvolve suas emoções, quando você desenvolve a sua espiritualidade, a sua fé, você está se fortalecendo, você está buscando recursos espirituais para você poder enfrentar as emoções, as frustrações e as circunstâncias. Então, por exemplo, procure dormir bem. Procure fazer coisas que você tem prazer. Dedique tempo para você relaxar, para você não fazer nada. Ah, mas eu não consigo, são tantas coisas, tantas responsabilidades. Você precisa praticar o autocuidado. Porque quando você estiver melhor, você estará em melhores condições de cuidar dos seus filhos. Eu quero fazer aqui uma prática agora com vocês, que poderá ajudar você a praticar o autocuidado. Tá? Que poderá ajudar você a fazer contato com as suas emoções, que é uma experiência de uma respiração autofocada, tá? E eu vou fazer para vocês, mostrar para vocês aqui, para vocês poderem praticar comigo aí onde você estiver, se você estiver em condições, e também para você praticar depois, antes do seu banho, depois que você for acordar, antes de deitar e dormir, você poderá fazer um exercício de respiração. E isso vai demonstrar para você mesma, para você mesmo, um autocuidado, uma atenção para você mesma, para você mesmo. É simples, você pode sentar-se numa cadeira, como eu estou, ou então na sua cama, ou você pode estar em pé, em frente ao espelho do seu banheiro, debaixo do chuveiro, e você pode ajeitar a sua postura, colocando a sua coluna reta, e você vai inspirar forte, 3 vezes, expirando forte também. Então, inspira e expira. Inspira e expira. À medida que você faz isso, você está dando comandos para o seu cérebro, para o seu sistema nervoso central, que vai
entendendo que você está relaxando, que você está buscando um relaxamento, e você vai ativando o seu sistema simpático e parasimpático. E isso vai causando no seu organismo uma liberação de neurohormônios que vão trazer relaxamento e melhorar o seu estado emocional no momento. Se você quiser testar comigo, siga a minha orientação que eu vou fazer a partir de agora. Então, sentado como estou, coluna ereta. Inspira e expira. Terceira vez eu vou inspirar e prender a respiração e somente depois soltar. 1, 2, 3. A última vez. 1, 2, 3. Após fazer isso 3, 4, 5 vezes, volta a respirar normalmente. E solta os ombros. Isso você pode praticar e exercitar esse autocuidado, essa experiência de respiração autofocada. Você pode praticar isso enquanto estiver no seu trabalho, quando você estiver no momento de tensão, quando você estiver numa expectativa por algo, igual eu estava antes de começar esse workshop, eu parei aqui, eu fiz esse exercício, que leva tão pouco tempo, mas me põe centrado e focado em mim mesmo, no que eu tenho que fazer, para que eu esteja melhor preparado para enfrentar a situação que está diante de mim. Então, muitas vezes durante o dia, você precisa se autocentrar, para você estar melhor equilibrado, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para enfrentar uma situação que está chegando, que está próxima. Então, aprenda esse exercício que faz parte do autocuidado. Bom, a terceira estratégia, gente, para nós lidarmos com a frustração é ajustar as expectativas. Reflita sobre as suas expectativas em relação aos seus filhos. Pense sobre isso. Certifique-se de que as suas expectativas são razoáveis, adequadas à idade e ao estágio de desenvolvimento dos seus filhos. Lembre-se, cada criança é única, cada filho é único. Cada um tem o seu próprio ritmo de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado. Então, não imagine, não espere do seu filho um comportamento de adulto se ele é uma criança, se ele é um adolescente. Não espere que seu filho ele seja como você, que já é maduro, que já é madura, que é responsável plenamente. É necessário aceitar que os filhos são indivíduos livres. Eles têm o livre-arbítrio deles. Eles também estão aprendendo a tomar as próprias decisões, a fazer as próprias escolhas. Então, queridos, queridas, principalmente você que tem um filho na adolescência como eu, eles estão desenvolvendo a habilidade de fazer escolhas. O nosso papel é ajudá-los, orientando e aconselhando, mas dando espaço para eles decidirem. Imagine que um adolescente já está na fase de decidir a carreira profissional, em breve estará pensando nos trabalhos que vão desenvolver, né? Em breve estarão também pensando e avaliando sobre os relacionamentos de namoro, casamento. Então, é nessa fase que nós nos colocamos como conselheiros, como sábios, né, para ajudar os nossos filhos para que eles tomem as decisões deles de forma mais equilibrada, saudável e positiva. Então, assuma o seu lugar, mãe e pai, de conselheiro dos seus filhos, se você tem filho, na parte final da adolescência. Em quarto lugar, a quarta estratégia, ter uma comunicação efetiva. É uma comunicação em que você está com os olhos atentos ao seu filho,
os ouvidos também percebendo o que ele está falando. Enquanto você comunica com os seus filhos, eles ouvem, enquanto eles comunicam, você ouve. Ouça atentamente as preocupações deles. Ouça atentamente o que eles estão desejando. Explique para eles de maneira clara, calma, as suas próprias expectativas, os seus próprios limites. Porque se você não conseguir comunicar de forma efetiva, vai ficar uma comunicação distorcida. Então, por exemplo, seja claro, meu filho, minha filha, eu quero que você arrume a sua cama todos os dias assim que você acordar. Também, eu quero que você entenda que é a sua atribuição levar o cachorrinho para passear. Tudo bem? Você entendeu? Aí você pede para ele repetir. Me fala, o que você entendeu? Ah, você falou que é para eu arrumar a cama todo dia e passear com o cachorro. Isso mesmo, mas arrumar a cama todo dia, mas em que momento do dia? Assim que eu acordar. Ok, você entendeu perfeitamente. Então, a partir de hoje, eu não preciso lembrar você mais disso, porque você já tem idade para entender e você já tem idade para ser responsável por isso. Entende, queridos? Uma comunicação efetiva. E você, com isso, está estabelecendo limites para os seus filhos, regras, responsabilidades, que é a quinta estratégia. Estabeleça limites consistentes. Defina regras, defina limites claros para o comportamento dos seus filhos. Defina isso claramente, expresse isso claramente. E quando você definir as regras e os limites, seja consistente na aplicação dessas regras. Seja consistente, ou seja, continuamente, para que eles entendam que o que vocês colocaram para eles é verdade, é verdadeiro, e que você mantém-se firme nos combinados. Por quê? Se você abre mão do combinado, se você relaxa aquilo que você combinou, você vai estar comunicando algo diferente para eles. E eles não vão fazer como você espera. E isso vai gerar frustração. Então, para você impedir que a frustração se estabeleça, você coloque regras claras, limites claros e seja consistente na exigência dessas regras e limites serem respeitadas. Sexto lugar de 8, sexta estratégia, busque ajuda, busque aprender, busque orientação. Então, busque ajuda, aprendizado e orientação. Não tenha medo de procurar apoio de profissionais. Não tenha medo, não tenha receio de buscar ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um mentor, né? Semana passada, eu recebi uma pessoa e ela falou, nossa, eu resisti muito para vir aqui pedir ajuda, porque, para mim, vir em psicólogo é reconhecer, é assumir meu fracasso. E a pessoa falou assim, eu estou vindo aqui pela primeira vez, eu estou já confessando para você, né, que estar aqui não é bom, não é fácil, não é o que eu queria, porque para eu estar aqui eu estou reconhecendo o meu fracasso. E eu pude, então, acolher essa pessoa, dizer para ela que ela estava sendo corajosa, que ela estava sendo inteligente, porque quando temos uma dificuldade cardíaca, nós procuramos um cardiologista. Quando nós temos uma dificuldade numa articulação, a gente vai no ortopedista. E quando a gente tem uma dificuldade que a gente paralisou na nossa vida, que a gente não consegue mais avançar, eu estou preso, eu estou limitado a uma situação, eu procuro um psicólogo, procuro um mentor, um terapeuta. Eu falei para essa pessoa, você procurou ajuda porque você realmente precisa de ajuda. E qual o problema nisso? Qual o problema de uma pessoa que está com dor de cabeça procurar um médico? Qual o problema de uma pessoa que está lidando com uma dificuldade na relação com os filhos ou no casamento pedir ajuda a um psicólogo? Não há nenhum problema nisso, não há nenhum demérito nisso. Então, se você está precisando de ajuda, não demore, procure, busque ajuda, busque conhecimento, busque leitura, busque orientação, cursos, continue no processo de aprendizado. Porque você pode aprender estratégias bem específicas para lidar com as situações que você está enfrentando, com as frustrações, por exemplo. Então, busque ajuda, busque orientação, busque conhecimento. Em sétimo lugar, queridos, de 8, sétima estratégia para nós lidarmos com a frustração na relação com os nossos filhos,
pratique a empatia. Você está anotando aí? Coloca na sua folhinha. Pratique a empatia. Tente colocar-se no lugar dos seus filhos e entender os sentimentos e pontos de vista dele. Você já fez isso? Você já tentou colocar-se no lugar da sua criança, do seu adolescente? Procurar entender o que está passando na cabecinha dele, por que ele está agindo de certas maneiras, por que está reagindo de algumas formas, né? Então, procure ser empático, pratique a empatia. Isso pode ajudar você a entender melhor o seu filho. E aí, você vai poder gerar expectativas mais realistas em relação a eles, colocando-se no lugar deles. Então, isso também vai ajudar você a fortalecer o seu vínculo emocional e promover uma comunicação mais harmoniosa. Tá? Lembre, as crianças também estão aprendendo e desenvolvendo habilidades para lidar com as próprias emoções. As suas crianças também estão no processo de amadurecimento emocional, de crescimento emocional. Então, eles também estão aprendendo a lidar com os medos, com as frustrações deles, com as coisinhas que eles querem, mas não podem ter. Né? O amiguinho que tem uma coisa, mas ele não tem. Um amigo que tira nota boa e ele está na faixa mediana para baixo. Então, as crianças, os filhos também estão lidando com situações emocionais. Então, procure ser empático, procure colocar-se no lugar dele, dela, procure ouvir o coração, as emoções. Pergunta, como é que você está? Ou, eu estou achando você um pouquinho triste hoje, está acontecendo alguma coisa? Né? Como é que está a nossa escola? Procure desenvolver essa empatia. Isso vai aprofundar e gerar vínculos no relacionamento com seus filhos. Queridos, queridas, chegando aqui à 8ª e última estratégia. Anote no seu bloquinho de notas. Crie momentos positivos. Essa é a 8ª estratégia para você lidar com as suas frustrações. Desenvolva momentos positivos com suas crianças. Concentre-se nas interações positivas, momentos de alegria, prazer. Reserve algum tempo para você brincar, para você jogar, para você preparar uma comida juntos, mostrar interesse por alguma coisa que é interessante. Você já parou para jogar com seu filho, com a sua filha, alguma coisa no celular deles, no computador deles? Aqueles jogos lá, Fortnite, Minecraft. Você já parou para sentar do lado e falar assim, deixa eu ver que negócio é esse, como é que joga isso? Então, procure mostrar interesse por aquilo que é interesse deles. E celebre as conquistas deles, as vitórias deles, mesmo que sejam pequenas. Valorize os momentos de conexão, de afeto. Sabe por quê? Você fazendo isso, você vai estar equilibrando as emoções. De um lado, você tem momentos de frustração, de chateação. Por outro lado, você tem momentos de alegria, de satisfação, de prazer. E aí, esses momentos vão se equalizando. Porque nem tudo, né, é só frustração e nem tudo é só momentos de prazer, de satisfação, de alegria. Então, quando você vai desenvolvendo, criando momentos positivos, você vai fortalecendo essas experiências e aí vai equilibrando com as experiências que não são legais, negativas, tá? Então, você vai vencendo a frustração à medida em que você vai se aproximando, criando momentos positivos com seus filhos. Que coisa boa poder compartilhar com vocês essas ideias. Agora você que anotou lá, né, a primeira pergunta que eu fiz, escreva uma frustração que você já experimentou com seus filhos. Aí você escreveu, eu fico frustrado quando faz isso. Aí eu falei, agora, anote quais as causas dessa frustração que você anotou. E agora eu quero te perguntar, quais dessas estratégias são mais relevantes para você? Se você quiser, pode colocar aí no chat, pode escrever aí, tá? Pode escrever, nossa, eu tô olhando o chat aqui agora, tô vendo como que a minha parceira, minha parceirona aqui escreveu todas, né? Fazendo aí o trabalho pessoal, olha só, tá vendo? Será que essa Alessandra aqui faz trabalho de escola para os filhos, hein? Fazendo trabalho, tá fazendo trabalho dos colegas aqui, ó, das colegas. Será que ela faz trabalho da escola para os filhos também? Dever de casa lá, né? Nota tudo. Hein, mãezona?
né? Você está rindo, né? Então, olha aí, ó, que coisa boa. A Alessandra já colocou todas as 7 aqui. Agora pense na sua experiência com seus filhos, né? Momentos de frustração, nós vimos as causas e agora as estratégias para enfrentá-las. Quais dessas estratégias você precisa começar a dar ênfase e a colocar em prática? Eu queria mesmo que você olhasse. Aproveita o resumo que a Alessandra fez. A Clícia está dizendo, né, que precisa praticar o autocuidado. Muito bem, Clícia. A gente fez um exercício de respiração, mas tem, ó, o cuidado do corpo, né, fazendo uma caminhada, um exercício físico, pedalar, um alongamento. Tem o cuidado emocional e a respiração é uma estratégia, e tem o cuidado espiritual, né, fortalecimento espiritual pela fé, né. Então, queridas, queridos, deem uma atenção a essas estratégias, 8 que foram apresentadas, veja qual ou quais delas mais são praticáveis ou mais são aplicáveis ao seu contexto, à sua história, ao seu momento com os seus filhos. Tudo bem? E aí, nós vamos caminhando, então, para a conclusão da nossa conversa e pensando aí nessas experiências de pais e filhos, mães e filhos, eu quero dizer para vocês que eu quero abrir aqui para uma pessoa apresentar uma situação real, né? Então, se alguém aqui quiser falar comigo aqui, abrir, né, o seu microfone, a sua telinha e dizer o que você tem vivido, que tem causado frustração na sua relação com seus filhos, nós vamos ter a oportunidade de uma pessoa, de ouvirmos uma pessoa. Está dando 9 horas, né? Nós começamos às 8h10 e a proposta é irmos até às 9h30, segundo foi divulgado, isso também chegou para você no seu e-mail. Então, se alguém aqui gostaria de compartilhar um caso real para a gente poder abordar, para a gente poder comentar e trabalhar, é uma coisa rápida, coisa de você terá aí alguns 3 minutinhos, 5 minutinhos, para ser bem específico, né? Falar, olha, eu sinto frustrado, me sinto frustrada quando acontece tal situação entre mim e entre nós, entre eu e meu filho, né? Entre eu e minha filha. Então, se alguém quiser, terá essa oportunidade agora, viu? E aí essa oportunidade, ela está aberta, mas vai fechar rapidamente. Everaldo levantou a mão. Everaldo, meu amigo, querido. Everaldo, então, vamos lá, querido, são 3 minutinhos, tá? Que você vai ter para a gente falar, e depois a Nath, o mundo da Nath também, a Nath também abriu aqui, levantou a mãozinha, vamos ver, tá, Nath? Eu vou ver se vamos conseguir ter duas participações, não posso prometer, tá, Nath? Porque o Everaldo levantou a mãozinha primeiro, mas eu vou tentar. Queridos, eu vou fazer uma coisa, eu vou pedir a vocês uma pausa, tá? Uma pausa breve para eu pegar mais água ali, e eu volto em 2 minutinhos, não vá embora, não saia, fique aí, vá pensando no que a gente falou, fazendo seu exercício, verificando as estratégias, eu já volto para a gente então ouvir o Everaldo, tá bom? Só um pouquinho, 1 minutinho, 2 minutinhos para pegar água e já volto.
Vamos lá. Boa noite. Aldo, boa noite, querido. Vamos começar com você, são 9 horas em ponto. Vamos lá, querido, ó, direto Serei breve. ao ponto do que você tem vivido e tem causado frustração na relação com seus filhos aí. Vamos lá, 3 minutinhos para nós. Nós estivemos já conversando há uns tempo atrás, e foi muito útil o nosso bate-papo, as orientações. Me E eu lembro. quero agradecer novamente esse convite que foi feito, e com certeza muito edificante para a nossa vida. A minha esposa não pôde estar presente, mas eu vou passar para ela depois. A questão da comunicação, que é a maior frustração que eu vivo hoje, a gente, principalmente com a filha de 20 anos, um crescimento, o distanciamento, ela trabalhando agora, então, assim, a frustração de não, ela não se comunicar mais tão quando ela era criança. Então, isso me frustra bastante, essa questão da comunicação, né? E eu tenho um filho autista com 12 anos, e é uma outra realidade no relacionamento, mas com ele a gente, né, ainda está numa idade que consegue melhor comunicação. Então, a comunicação é que me frustra mais, a falta de comunicação com ele. Entendeu? Tá bem, Everaldo. Obrigado, querido, por você estar compartilhando conosco aqui, né? Uma questão pessoal sua. Obrigado aí pela sua confiança, né? E compartilhar isso conosco. Everaldo, Oi. Você... Bom, a sua filha está com 20 anos e ela hoje tem comunicado menos com vocês, não é isso? Bem menos. Afastamento, né? Aquele envolvimento com outras amigas, colegas de trabalho. Sim. E a relação conosco tem se ficado bastante comprometida. E quando vocês conversam, Everaldo, quando existe, né, a comunicação mínima que seja, você percebe que ela é uma comunicação positiva, uma comunicação respeitosa, harmoniosa? Sim, com relação a isso, sim. Mas é sempre assim, rapidinho, não tem aquele prazer de sentar, de estar à mesa, principalmente. Sim. Então, a gente enfrenta esse dilema, né? Ok, querido. Olha, dentro das estratégias que nós conversamos, que foram apresentadas, querido, eu diria para você, primeiramente, a importância de você, sua esposa, ajustarem as expectativas de vocês. Exato. Porque você faz uma comparação, né, da vida dela hoje, com 20 anos, que ela tem comunicado muito pouco, tem direcionado muito pouco a conversa com vocês, e você compara quando ela era criança. Sim. Né? Quando ela era criança, ela falava, ela brincava, estava com a gente, queria estar com a gente, tinha prazer em estar com a gente. Hoje, com 20 anos, ela já não tem prazer mais de estar com a gente. É verdade. Então, querido, olha, observe isso, tá bom? Observe a questão da expectativa que vocês estão gerando em vocês, na relação com elas, porque a frustração pode estar aí, né? A nossa relação com uma criança, a gente tem um tipo de relacionamento, com um adolescente já é um pouco diferente, e com um jovem é mais diferente ainda. E esse processo vai aumentando esse distanciamento, até como uma forma do adolescente e do jovem ir afirmando a sua própria identidade. Uma identidade que ela é descolada da identidade dos pais, né? Então, a criança, quando é muito novinha, ela ainda não tem ainda sua própria identidade. Tudo que ela faz, tudo que ela fala está relacionado ao universo dos pais. Mas quando ela vai crescendo, ela vai criando a própria identidade, a própria personalidade, e vai havendo um distanciamento, querido, que eu poderia dizer assim, natural, né? Dos pais e dos filhos. E sabe, querido, quando eu falo sobre isso, eu até reflito na minha própria relação com meus pais. E eu penso, quanto tempo hoje o Andriele adulto dedica de conversa com minha mãe? Percebe que... Sim. Percebe o distanciamento que foi trilhado entre nós? Né? Então, querido, eu diria para você, sabe, eu acho que se você rever a expectativa de vocês serem ajudados a diminuir a frustração que vocês estão experimentando.
Inclusive, o que eu anotei aqui foi exatamente isso, as minhas expectativas precisam ser ajustadas. E aí, um outro ajuste seja, talvez, na empatia, tentar perceber o momento da vida que sua filha está vivendo, colocar-se no lugar dela, lembrar de quando vocês estavam com 20 anos, como estava a vida de vocês, estudando o dia todo, trabalhando, né? Tendo que batalhar muito para poder alcançar o próprio espaço na vida e no mundo, para poderem ter a própria autonomia, a própria carreira. Então, lembre de vocês, quando vocês tinham 20 anos, tenta fazer essa viagem no tempo. E isso vai ajudar vocês a terem empatia, praticar a empatia, colocar-se no lugar da sua filha e lembrar como que era essa vida nossa com os nossos 20 anos. Entendeu, queridão? Tudo bem, Everaldo? Muito obrigado. Joia, meu amigo. Joia. Valeu, querido. Deixa eu agora aqui, agradeço a você, viu? Espero que você tenha aí sido ajudado e tenha contribuído para a sua vida, meu irmão. Com certeza. Foram muito úteis as tuas palavras. Um abração. Bom, queridão. Vamos ouvir a Natália? É Natália mesmo? Natália, você pode abrir o seu microfone? Ei, boa noite. Ei, boa noite, Natália. É Luciene, né? Natália é minha filha. Ah, é? Luciene. Isso. Olha, Ela que colocou aqui o mundo da Nath. Tá bom. Então, a minha pergunta é, eu e meu esposo, nós sempre, desde criança, nós temos o costume de valorizar, né, os nossos filhos, de elogiar, sempre palavras afirmativas na vida deles. Só que hoje, ela com 13 anos, a gente se frustra em algumas situações, pois ela tem autoestima muito baixa. E às vezes mesmo a gente falando, né, quem é ela, né, a importância dela na nossa vida, ela continua se menosprezando, né, diante das pessoas, ou às vezes até entre eu e o pai dela, né. Uhum. Temos já iniciado um processo já com o psicólogo, mas mesmo assim ela continua tendo esses altos e baixos, né, que nos traz bastante preocupação. E às vezes a gente fica nos perguntando, né, o que está faltando? Porque aquilo que está nos nossos alcances, nós somos cristãos, também ensinamos também dentro daquilo que acreditamos, mas mesmo assim não tem sido suficiente para ela se sentir ainda amada. E você, obrigado, tá? Como é que é? Luciene. Luciene. Luciene, obrigado por você compartilhar, querida, essa questão, e vocês já buscaram ajuda do psicólogo? Sim. E vocês tiveram a oportunidade de ouvir a sua filha sobre o que ela sente em relação a vocês? Sim, ela é amável. Mas ela sente o amor de vocês? Sim. Ela sente-se amada, segura do amor? Sim, mas é o amor, esse amor ela não fala que é esse amor que ela quer. Ela quer ser amada pelos outros. No caso, ela faz de tudo para chamar atenção, né? A afirmativa das pessoas de fora, às vezes, é mais importante do que a gente de dentro de casa. Então, a causa, né? O que tem causado em vocês essa frustração seria desafios no desenvolvimento dela, né? Correto. Desenvolvimento emocional e na relação com o outro. Ela espera ser aprovada pelos outros. Uma necessidade. Exatamente, essa é a palavra. Ela tem que, para se sentir bem, ela tem que ser aprovada pelas pessoas de fora. Sim. Então, e isso causa frustração nela e em vocês, porque vocês querem ver o bem-estar dela. Sim. Né? E a gente sabe que vai passar por frustração lá fora, né? Não tem jeito. Sim. Principalmente nessa idade, né? Com 13 anos, ao mesmo tempo que ela está num grupo que tem pessoas que gostam, vai ter uma do lado que não gosta. E aquela uma pessoa incomoda ela. A ponto de ela entrar em uma crise e por aí vai. Sim. Ela está com que idade mesmo? 13 anos. 13, né? Essa fase, você sabe que o adolescente nessa idade está buscando se identificar com um grupo, né? Ele está buscando gerar a própria identidade, buscando
pessoas semelhantes a ela, para ela poder estar junto, formando o grupo, fazendo a força do grupo. Por isso que nessa idade, muitas vezes, né, os meninos, as meninas procuram usar roupas parecidas, falar o mesmo linguajar, ter os mesmos lugares, né, de convivência. Então, eles procuram criar uma identidade do grupo para fortalecer a própria identidade. E aí, querida, talvez, né, isso tá gerando isso nela. Ela não deve estar se identificando com o grupo que ela está convivendo. E, na verdade, nós não somos pais se deixamos ela sair muito, né? Devido ao local que a gente mora. A gente não tem costume de criar filho de rua. Meu outro filho de 20 anos, a gente criou da mesma forma, não tem diferença. Sim. E hoje ainda ela até questiona, né? Que meu filho de 20 anos já sai e ela tem que ficar presa dentro de casa. Sim. 20 para 13 tem uma diferença grande, né? De Sim, imensa. responsabilidades e liberdades, né? Mas, assim, o que eu penso é que ela está sentindo falta e precisando de um grupo que seja mínimo de relacionamentos com quem ela possa se identificar. Entendeu? Sim. E para isso, ela vai precisar desenvolver habilidades sociais, habilidades relacionais, né? E com certeza, né? A ajuda de vocês, a ajuda do psicólogo, da psicóloga que ela tá fazendo, né? Isso vai ajudá-la a amadurecer e a desenvolver essas habilidades, né? Sim. Então, eu acho assim, eu penso que a estratégia principal de vocês seria a estratégia de buscar ajuda, como vocês já estão fazendo, e criar momentos positivos com ela e para ela. Momentos de vocês com ela, momentos positivos, alegres, felizes, para que ela também se sinta desejada e querida por vocês, pais, assim, ela percebe, nossa, meus pais têm prazer em mim, né, de estar brincando comigo, de estar passando tempo comigo, fazendo coisas que eu gosto, que eu acho interessante. Então, ela vai se sentir amada, acolhida por vocês. Cada vez Mas que isso você... que é o interessante. Nós já praticamos isso, a gente já tem essa prática. Viaja, sai, vai no shopping, é uma coisa que a gente não gosta muito de ir, mas... Acompanhamento dela no cinema. Mas, assim, ela faz jiu-jitsu, a gente acompanha ela. Então, assim, a gente está presente em tudo. Não tem Então, nada que a gente não é participativo. Isso, então, esses momentos positivos de vocês com ela, né, e eu ia concluir também de criar e tentar desenvolver momentos positivos dela com algumas amigas, entendeu? E aí você falou, né, que às vezes tem uma dificuldade de, não sei, de permitir alguns encontros, algumas coisas, mas que seja no ambiente da igreja, no ambiente do jiu-jitsu, de repente chamando uma, duas amiguinhas da escola para irem para sua casa, fazer uma noite do pijama, fazer encontros no fim de semana, sair juntas, entendeu? Para ela ir criando esses relacionamentos mais próximos, mais profundos, e ela ir criando uma identificação com outras meninas da idade dela, do universo dela. Entende? Entendi, sim. E isso pode colaborar para ela se percebendo aceita por essas amiguinhas, mas lembra do perfil dela, do universo dela, que pode ser do jiu-jitsu, da igreja, da escola, né? Para que ela vá se identificando e criando essa identidade, fortalecendo a própria identidade, né? Correto. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Olha, pessoal, obrigado aí, viu, pela participação de vocês. Eu quero finalizar aqui nesse tempo, falando com vocês, então, mais 5 minutinhos a gente vai estar finalizando, encerrando o nosso workshop, tá? Mais 5, 10 minutinhos. Eu queria dizer para vocês, né, que na minha vida pessoal, acho que aqui alguns me conhecem a minha, Alessandra, de forma mais próxima, né, e para nós, queridos, a família é prioridade, né? Isso foi um dos motivos principais que me levaram a oferecer esse workshop e a aprofundar mais sobre esse assunto de criação de filhos, relacionamentos familiares, a psicologia sistêmica familiar, que foi uma pós-graduação que eu tive a oportunidade de fazer e que recomendo para quem quiser fazer, seja da área da psicologia ou de outro curso, de outra formação, né? É uma pós-graduação que possibilita um aprofundamento nesse tema de família, de relacionamentos familiares. Então, durante esses últimos anos, assim, eu sempre tenho buscado muita leitura, aprofundamento nesses temas, e uma prática muito comum entre nós, eu e a Alessandra, sempre foi ler livros
livros que estivessem abordando o momento do desenvolvimento dos nossos filhos. Quando eram crianças, a gente lia livros sobre criação de filhos pequenos. Quando era pré-adolescente, a gente procurava literatura que favorecesse a gente nesse aspecto. Hoje, adolescentes, a gente lê livros sobre adolescentes, né? E vendo, então, essas necessidades dos pais e das mães, nos aconselhamentos pastorais, nos atendimentos no consultório, foi que eu decidi, então, criar esse workshop, criar um curso exclusivo também para pais que querem se capacitar e se esforçar pelo bem da sua família, principalmente na criação de filhos. Então, eu quero pedir vocês para compartilhar aqui, eu vou compartilhar uma tela minha, em que eu queria apresentar para vocês 2 ferramentas, tá? Para que vocês possam continuar aprofundando a experiência, a vivência de vocês nesse tema de criação de filhos. Eu vou, então, compartilhar a minha tela, mostrando, primeiramente, só um minutinho, quero mostrar para vocês o curso que eu tenho desenvolvido, deixa eu pegar aqui, que é Construindo um Relacionamento Saudável com Seus Filhos. E nesse curso, eu tenho abordado alguns temas, tá? Esse curso, ele é inteiramente online, ele está hoje na plataforma, que é o site construindovida.com.br, um site desenvolvido para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de vida, e nesse curso, eu tenho abordado 6 módulos, cada módulo um tema e tarefas práticas para você poder praticar e desenvolver com seus filhos e com você mesma, com você mesmo, tá? Então, fundamentação bíblica é o primeiro módulo, em que nós ali apresentamos a pessoa de Deus como nosso Pai e nós como filhos. Quando nós, então, olhamos para Deus como Pai e nos colocamos na posição de filhos e nos sentimos amados e temos um Pai que nos ama, nós vamos nos relacionando de uma forma mais profunda com Deus, o nosso Pai, e vamos também desenvolvendo um relacionamento com os nossos filhos numa perspectiva de Deus. E então temos uma fundamentação bíblica no primeiro módulo desse curso. Depois nós desenvolvemos o segundo módulo, um fortalecimento dos pais, que é o momento em que você, pai, você, mãe, vai aprofundar no seu autoconhecimento. E aqui eu ofereço 3 testes, um teste de personalidade, um teste de temperamento e um teste de linguagem de comunicação, que são as linguagens do amor, né? De forma que os pais podem estar se aperfeiçoando para estarem em condições melhores com seus filhos. O terceiro módulo do curso são raízes e asas. Eu dei esse nome pensando que os pais têm como atribuição gerar raízes profundas na vida dos filhos, raízes de princípios e valores para que eles estejam bem fortalecidos quando vierem as tempestades. A gente sabe que uma árvore bem enraizada, ela suporta tempestades, ventos fortes, né? Chuvas. Uma árvore que é pouco enraizada, ela tomba, ela cai. Então, a ideia desse terceiro módulo é como estabelecer princípios e valores na vida dos filhos para que eles se sintam seguros e bem firmados quando crescerem. E quando eles crescerem, eles precisarão de asas para voar longe, alto, porque esse é o sonho de todo pai e de toda mãe, que seus filhos voem alto e alcem altos voos, né? Então, aqui a gente fala sobre a importância de raízes e asas. No quarto módulo, eu apresento 3 casos de pais e filhos, casos que a gente vai lidando, né, no consultório, e aqui são casos que vão, por exemplo, ensinar os pais a desenvolverem filhos saudáveis, a desenvolverem filhos responsáveis, a desenvolverem filhos maduros, tá? São 3 casos que nós vamos conversando e apresentando nesse quarto módulo. O quinto módulo, que você está vendo aqui, ó, na minha setinha, eu vou falar dos desafios que os pais têm em cada fase dos filhos. Então, tem a fase pré-escolar, tem a fase escolar, tem a fase da adolescência. Cada fase requer dos pais habilidades diferentes, porque os filhos estão vivendo desafios diferentes. E aqui nós temos aqui exercícios, um material denso, para que você possa
entender qual é a necessidade do filho para cada fase em que eles estão vivendo, até a adolescência, até o final da adolescência, que eu considero ali nos seus 18, 19 anos. No sexto e último módulo, eu desenvolvo o estilo de vida da bênção, que é a cultura de bênção. Eu tive a graça de desenvolver, a alegria de desenvolver junto com a Alessandra, na semana retrasada, uma cerimônia de bênção, quando nós pudemos abençoar a vida do André, de 15 anos, e da Sara, de 17, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse curso, nesse sexto módulo, a respeito da cultura da bênção na vida dos nossos filhos. Então, queridos, o propósito principal do meu curso é ajudar os pais a conquistar um relacionamento saudável, sem culpas, sem frustrações com seus filhos. E o curso, ele é completamente online, está disponível no meu site, que eu quero também mostrar para vocês aqui. Ó, o site é esse aqui, quer ver? Ó, não está saindo. Esse aqui é o site, vocês devem estar vendo aqui também. Ó, o curso ele vai estar disponível inteiramente aqui online no Não site. está mostrando não, amor. Agora voltou? Agora sim. Uhum. Ó, esse aqui é o site Construindo Vida, né, que tem aqui vários conteúdos gratuitos, tá? Em que eu apresento, por exemplo, reflexões para os pilares da vida, área emocional, espiritual, física, financeira, todas as áreas. E tem a mentoria para pais, a mentoria da vida integral e os cursos para pais. Nesse curso para pais que eu estou aqui apresentando para vocês, olha, você vai ter os módulos que serão acessados aqui e o conteúdo de fundamentação bíblica da paternidade, o conteúdo em PDF fortalecendo a si mesmo, criando raízes e asas, como eu falei, e assim vocês poderão ir fazendo no tempo de vocês, ouvindo a aula e fazendo a leitura e os exercícios da parte prática, tá? E voltando então aqui, né, para a apresentação desse curso, esse curso está ali no site, disponível, para quem desejar, quem quiser aprofundar no estudo e na capacitação no relacionamento dos seus filhos, por R$ 497, tá? Agora, o que eu estou fazendo aqui com vocês, e eu estou oferecendo para vocês que estão participando do workshop, eu penso que vocês estão dedicando esse tempo todo aqui, né, para aprender mais, para dedicar na criação dos seus filhos. Então, para quem está aqui no workshop, eu estou oferecendo algo surpresa, que não foi divulgado, não foi falado, né, nas propagandas, nos e-mails, no Instagram, não foi falado, está sendo específico para vocês, que é o curso Construindo um Relacionamento Saudável com Seus Filhos, que são aqueles 6 módulos online, e eu estou aqui oferecendo como bônus um encontro online de 2 horas, que eu terei com cada um de vocês, se vocês adquirirem o curso, para fazermos um diagnóstico relacional, seu com seu filho. Ou seja, igual o Everaldo que compartilhou ali, eu vou ter 2 horas com o Everaldo para a gente falar da personalidade dele, da sua esposa, e como que essa personalidade, ela lida com uma pessoa, como a filha dele, de 20 anos, vivendo a situação que eles estão vivendo. Então, a gente vai fazer um diagnóstico do relacionamento do pai e do filho, da mãe e do filho, né? Esse encontro de 2 horas para o diagnóstico relacional, e para os 3 primeiros que fecharem a compra do curso, a aquisição do curso, eu vou dar um livro para cada um dos 3 primeiros. O livro meu, que é o Construindo Sua Vida em um Ano, o livro que eu lancei em novembro, que trata do desenvolvimento integral da vida, né? Abordando aqueles pilares que eu li ali, vida financeira, espiritual, saúde física, da alma, do corpo, e assim, eu estou fazendo essa situação especial para vocês, que estão aqui no workshop, que é o curso, o encontro para o diagnóstico relacional, e o livro para os 3 primeiros que adquirirem. E tudo isso, gente, se eu fosse colocar na ponta do lápis, seria 497 do curso, 520 dos encontros, do encontro online de 2 horas, e o livro que está hoje R$60. Isso daria o total de R$1.077, tá? Mas veja bem, para quem está aqui nesse workshop, eu quero oferecer uma condição mega especial, essa oferta especial que de R$1.077, esse curso, as 2 horas de diagnóstico, saindo por R$297, tá? E, gente, eu vou ser sincero para vocês, tá?
esse valor de 297 não são nem as 2 horas que eu faço no consultório, né? Então, eu estou fazendo isso porque realmente eu acredito que isso faz parte do meu propósito. Meu propósito de ajudar pais, ajudar mães. E por isso eu estou oferecendo tudo isso por R$ 297, e pode ser feito ainda no cartão de crédito em 12 vezes de R$ 30, né? E você vai pagar tudo isso que eu falei por 12 vezes de R$ 30 no cartão, se você quiser, ou então à vista no Pix por R$ 297. Eu vou colocar um link aqui para vocês, vou deixar esse link disponível por 3 dias, 72 horas, ou até quando finalizar as vagas, porque eu não posso também dar essa condição para muita gente, porque senão não vou ter tempo para atender a todos, né? Por conta dessas 2 horas online comigo, individualmente. Então, até quando durar, eu vou poder oferecer essa condição especial, principalmente para vocês que estão aqui participando do workshop, tá? Então, gente, eu vou colocar o link para vocês, que vai estar aqui agora no chat, e esse link, ele pode ser acessado aqui por você, e vai ser direcionado diretamente lá para o site, onde você poderá fazer o pagamento à vista no Pix ou no cartão de crédito em até 12 vezes, tá? Bom, tem alguma dúvida? Alguém gostaria ainda de fazer alguma pergunta sobre o curso, ou sobre a workshop, ou sobre o conteúdo que será abordado nesse curso, para quem quiser, para quem adquirir? Eu estou aqui agora disponível para poder tirar dúvidas, seja do workshop, seja das frustrações, seja do curso que eu acabei de apresentar. Eu quero deixar vocês à vontade, então, para vocês fazerem perguntas, para vocês poderem também se despedir e poder ter uma noite de descanso, tá? Se alguém quiser ir direto lá no site, clicando no link que eu coloquei no chat, você vai poder navegar ali, você vai poder ver os conteúdos que tem ali disponíveis, e também você poderá ter a oportunidade de comprar o curso com esses benefícios hoje, das 2 horas de diagnóstico relacional, e os 3 primeiros que adquirirem vão ganhar um livro, que hoje está aí sendo oferecido pelo valor de R$ 60. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de apresentar alguma questão sobre o nosso workshop? É só levantar a mão, né? É só você abrir o seu microfone e poder, então, tirar a sua dúvida. Caso contrário, eu já posso ir me despedindo de vocês, dizendo que foi um prazer enorme dedicar essa 1h30 aqui, né? Para que eu pudesse falar com vocês esse tema, e, como eu disse, isso faz parte do meu propósito, isso faz parte do meu mover, do meu motivo de viver, ajudar pais, ajudar mães, famílias, a poderem viver relacionamentos extraordinários, qualidade de vida relacional com os filhos e também uns com os outros, com os pais, com os cônjuges, e eu estou à disposição de vocês, tá bom? Porque esse é o meu propósito. E quando eu ajudo pessoas, quando eu converso com pessoas, quando eu aconselho, quando eu atendo no consultório, quando eu dou curso, quando eu dou palestra, eu estou falando disso, eu estou cumprindo o meu propósito de existir nessa terra. Por isso, para mim, um grande prazer estar com vocês esse tempo juntos. E, como eu gosto de ser pontual nos meus compromissos, começamos às 20 horas e eu quero finalizar às 21h30. E falta 1 minuto para 21h30. Valeu, Everaldo. Deus abençoe, querido. Um abraço. Um beijo no coração de vocês. Viu? Tudo anotado, né, Chayene? Que bom. Conte comigo, tá bom? Queridos e queridas, então nós vamos nos despedindo dessa noite especial em que nós estivemos juntos. Eu espero que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, podem contar comigo, tá bom? Vocês podem compartilhar com seus relacionamentos, seus amigos, familiares, sobre o curso online, Construindo um Relacionamento Saudável com Seus Filhos. É só você copiar esse link que está aqui, e você pode compartilhar com as pessoas o seu relacionamento, para que elas possam aprender, crescer e desenvolver no relacionamento com seus filhos. Tem muita gente precisando, tem muitos relacionamentos
doentios e quebrados. Então, vamos ajudar essas pessoas. E você pode ajudar compartilhando esse link com outras pessoas. Tá bom? Um beijo no coração. 21h30, vamos cumprir com os nossos horários. Que Deus abençoe. Tenha uma noite especial com sua família e Deus abençoe os seus relacionamentos com seus filhos.